Bom dia. A gente vai mais uma vez estar juntos, não é? Cultuando ao Senhor Deus, fazendo aquilo que todos os dias estamos fazendo, que é adorando a Ele, estudando a palavra dele, estudando a revelação dele, tá? Então esse basicamente é o nosso culto de exaltação ao Senhor Deus. Exaltamos a Deus conhecendo Ele melhor, conhecendo sua essência de maneira melhor, até para um melhor relacionamento nosso com Ele, até para um melhor relacionamento nosso com o mundo que Ele ama, tá? Então esse basicamente é o nosso objetivo num culto como este. É por isso que chamamos de um culto terapêutico, porque a gente olha pelos olhos de Deus, os olhos do amor de Deus, da paciência de Deus, do carinho de Deus, né? E não pelos olhos da arrogância e da prepotência nossa, do ser humano. A gente não olha pelos olhos dos escritores, né, do texto bíblico, mas a gente olha pelos olhos de Deus a revelação que ele deu aos homens, que ele tem dado em todo esse tempo aos homens, tá? E com isso a gente vai aqui para o Salmo 119, o versículo 38. É muito belo esse texto, não é? E mostra muito bem a respeito disso tudo. Então, diz assim: confirma, Senhor, não é? Está falando para o Senhor. Confirma, Senhor, a tua promessa ao teu servo. Confirma a tua promessa ao teu servo. Bom, precisamos, né? Se fosse um texto literal, a gente teria que realmente dar uma estudada boa. O que é que ele quer dizer com confirma, Senhor? Não é? É uma imposição, ou seja, Senhor, faça aquilo que tu prometeste, não é? Ou seria, eu estou meio em dúvida, Senhor, confirma isso. Ou repete, Senhor. O que é exatamente que ele está falando com o confirma, não é? Que ele está mencionando aqui nesse texto. Então ele vai, aí ele segue. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Outra questão, não é? Se inclina ao teu temor, né? Isso é possível ao ser humano, não é? Isso é possível acontecer, né, por parte do ser humano, né? Paulo coloca um retrato muito bom do ser humano lá em Romanos 3. Ele diz: olha, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Então, por nós mesmos, né, individualmente, sem a ajuda de ninguém, somos incapazes. Aí, usando a palavra dele, somos incapazes de nos inclinar ao temor do Senhor. Incapazes. Então, como poesia, a gente canta e até fica bonito, mas se fosse algo literal, seria não muito real. Não é? Não estaria dentro de um aspecto de uma realidade, de uma verdade. Tá? É um louco falando de coisa sábia. Seria isso. Agora, na paráfrase terapêutica, o texto diz assim: vamos, vamos destacar então alguns aspectos, né? A paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois pela graça de Deus, não pelo mérito nosso, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo, atendendo ao projeto da graça, o Espírito Santo tem nos feito ver a confirmação cotidiana. Tem nos feito, não precisa pedir, Senhor, me mostra, Senhor, confirma, não. Já temos assistido cotidianamente, a todo momento, né? A gente já tem visto, já tem, como é a palavra que ele já temos visto a confirmação cotidiana, né, das promessas amorosas para conosco e com todas as pessoas sobre a face da terra. Já temos visto, isso faz parte do nosso cotidiano. A cada momento a gente está percebendo, vendo, e é o Espírito que nos auxilia nisso. A gente está vendo, não é, a Deus cumprindo, Deus atendendo, Deus atuando
com tudo aquilo que ele promete em relação a nós. Então não precisaríamos estar dizendo, Senhor, confirma, eu estou em dúvida, ou então faz o que prometeste, né? Entendeu? Nesse medo dele não cumprir, então a gente fica usando a palavra dele para que ele faça. Então, quando você confia, quando você descansa, você não tem que estar nesse empenho, nessa luta, você descansa. Descansa. Ah, mas deveria ser agora. Não, ele sabe a hora certa. Descansa. Entendeu como é que funciona? Né? Então, aí continua aqui a paráfrase, né? Então, nos faz ver a confirmação cotidiana das promessas amorosas para conosco e com todas as pessoas neste mundo, em todas as circunstâncias da nossa existência. Em todas. Naquelas que agimos de maneira errada ou de maneira certa, de maneira obediente ou desobediente, em qualquer circunstância, o amor dele é muito maior do que a nossa indignidade. Né? Então a gente vê ele agindo em todos esses momentos. Apesar de não sermos inclinados, olha aí, apesar de não sermos inclinados a ele e ao temor a ele, por nós mesmos, não sermos inclinados por nós mesmos, a não ser pela ação da graça em todos que tenham passado pelo novo nascimento. Tá bom? Então, nós não nos inclinamos, não existe essa inclinação nossa, né? Por mais que a gente seja nova criatura. Quer dizer, não existe essa inclinação como mérito nosso. Isso é resultado da ação da graça, da ação de Deus em nós. Ele é que nos leva, a esse temor, a estarmos atentos a esse temor, nos inclina a esse temor. Não porque ele precisa, é bom muito lembrar disso, não porque ele é caprichoso e exigente, mas porque é para o nosso bem. Quanto mais atendemos às orientações de Deus, mais felizes somos. E quando somos mais felizes, nós fazemos as pessoas mais felizes ao nosso redor. E quanto mais fazemos as pessoas felizes ao nosso redor, mais fazemos Deus feliz. Percebe que não é a dengação, a bajulação que faz ele feliz? O que faz ele feliz é nós sermos instrumento para fazer as pessoas felizes ao nosso redor. Porque ele ama todas as pessoas. Esse é o maior e melhor culto que a gente pode prestar a Deus. Tá? Aquela bajulação, aquela dengação que a gente faz, aquilo ali termina às vezes nos conduzindo por caminhos errados. Por quê? A gente acha que aquilo é suficiente, a gente depois faz aquilo no domingo e durante a semana a gente acha que não precisa fazer mais nada, porque domingo a gente já foi lá e fez aquela bajulação toda, aquela alienação toda, do domingo. Tá bom? Então precisamos estar atentos a isso. O verdadeiro culto é durante a semana. Quanto mais fazemos as pessoas felizes, mais agradamos a Deus. Então, adoramos ao Senhor estudando a Bíblia, estudando a revelação que a Bíblia mostra. O amor de Deus. Aí sim, isso é que é estudar a palavra do Senhor. O amor que Deus revela na Bíblia e que está estampado em Jesus. Está estampado na vida, no ensino, na prática de Jesus Cristo. Nos libertando de nós mesmos, olha o que está lembrado ali. Quando a gente conhece esse amor, a gente nos liberta de nós mesmos, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas tolices. A gente vai se libertando disso e a gente vai ficando então mais leve, porque a gente conhece melhor esse amor. Nos libertando de nós mesmos e dos outros, que se auto-escravizam com ela. Então, veja só, mesmo que os outros me escravizam, na hora que eu conheço o amor de Deus e ele me diz que eu devo perdoar, acolher, dar a outra face, andar a segunda milha, isso termina me dando mais condição de enfrentar não é de lutar não, me dá mais condição de suportar aquela situação. Então, apesar da situação,
eu estarei bem, eu estarei feliz. Um milagre vai produzindo o outro na vida da gente, né? E aqueles outros que usam a Bíblia para sua própria condenação, eles nunca estão satisfeitos. Eles precisam, há uma necessidade, né? Eles já estão escravizados pela maneira como eles pensam, como eles creem, então eles precisam obrigar os outros a também se escravizarem. Essa é uma característica de quem é escravo. Ele não quer ficar sozinho, ele quer trazer outros para serem e fazerem exatamente aquilo que eles estão sofrendo. Tem mais gente que tem que sofrer aquilo, né? Essa é uma característica. Enquanto que quando você está bem, você faz de tudo para que as pessoas se libertem, né, desse sofrimento, dessa escravidão, dessa coisa toda. É uma diferença bem grande, enorme, né? Em todos os tempos, outra coisa importante, em todos os tempos a revelação de Deus sempre foi essa. Se Moisés entendeu que era para matar todo mundo que estivesse em Canaã, para poder Deus fazer a vontade dele, é um problema de Moisés. Mas o amor de Deus jamais iria orientar isso a Moisés. Jesus jamais orientaria isso a Moisés. Imagine Jesus aí dizendo, Moisés, entra lá e mata todo mundo. Você é capaz de ver Jesus falar isso, Jesus ensinar isso, né? Mas Moisés entendeu. Bom, não é culpa de Moisés, nem por isso Moisés vai ser, né? Isso Moisés teve esse defeito e nós temos outros, né? Deus se revela com amor e o que é que nós temos feito com essa revelação? A gente tem colocado muitas vezes muito mais a nossa prepotência sobre isso, a nossa intolerância, os nossos preconceitos, do que mesmo agir com amor. Então, por que culpar Moisés se nós repetimos o tempo todo, não é, as mesmas falhas humanas diante da revelação do amor de Deus para conosco e para com a humanidade, né? Então não tem por que criticar Moisés, não. Graças a Deus, o Espírito Santo nos ilumina para que a gente, apesar do texto de Moisés, a gente possa entender o que era de Deus e o que era, entre aspas, da boa vontade, não é? Entre aspas, viu? Da boa vontade de Moisés naquela época. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o culto a Deus, não é? Geralmente, nesse momento, a gente lembra excelentes exemplos de culto ao Senhor, que é ilustrando o que é realmente o culto a Deus, né? E tem a ver com o que eu falei na instante. Deus atua para nos fazer feliz, para que, sendo feliz, a gente faça as pessoas felizes, e fazendo as pessoas felizes, a gente possa agradar o coração de Deus, porque Deus ama a todos. Não existe para Deus felicidade que seja só para uma pessoa, né? Deus, quando nos abençoa, Ele está em busca de que essa bênção alcance mais pessoas e elas também sejam abençoadas. Então, no culto a Deus, o que a gente vai falar aqui é sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, ou o Sistema Único de Assistência Social, né? Esse programa maravilhoso que nós temos, nós damos um banho em grande parte do mundo, né? Nós damos um banho de cristianismo, né? De visão cristã, de estarmos todos facilitando para que todos se sintam bem, para que todos sejam atendidos, para que todos sejam bem cuidados. Isso está na Constituição. A nossa Constituição, ela dá essa riqueza, né, de testemunho cristão. Aqui, claro que ainda tem muita injustiça ali, muita, né? Porque seres humanos, mas há uma melhora bastante grande, né? Provavelmente houve uma inspiração do céu muito grande para quem fez aquela Constituição. É quando ela diz assim, a saúde ela é pública, o Brasil deve promover saúde a todas as pessoas, principalmente a quem mais precisa, né? Tá lá. Não somente a saúde, mas a assistência social. É para todas as pessoas, principalmente para quem mais precisa. Gente, isso é do céu, isso é uma coisa divina. No mundo
no sistema que a gente vive, esse sistema de mamon, esse sistema do ganho, do lucro, da ganância, né? Chegarmos a esse ponto, isso é uma riqueza extraordinária. E a gente tem que defender isso. Olha, veja só, a ganância é tão grande que a gente conquistou isso, mas todo dia tem que estar lutando, porque a ganância, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pois bem, a ganância, a ideia é ficar o SUS a coisa mais péssima do mundo, né? Para que ninguém queira. Então tem todo um sistema trabalhando nisso. Não só tirando verbas do SUS, não só fazendo com que o SUS não receba mais verba. Por exemplo, a venda do pré-sal. O pré-sal antigamente, né, logo no início, a ideia era aí 75% para a educação e 25% era para a saúde, era para cuidar do SUS, para melhorar a qualidade do SUS. Pois bem, foi feito todo aquele golpe que a gente viu, e o que aconteceu? O dinheiro que ia para o SUS agora vai para as empresas internacionais. Deu para entender como é que o sistema funciona? Por quê? É importante que não haja SUS, para que haja o atendimento privado, que as pessoas paguem, não é? Para que os ricos fiquem mais ricos. A ideia é essa. Então, o SUS, o SUAS, é um trabalho que a gente tem que estar o tempo todo nos esforçando para que não desapareça ou não diminua, pelo contrário, que aumente, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com aquele trabalho. Então, um grande culto a Deus é defender aquilo, porque muita gente que Deus ama é atendido de maneira maravilhosa por aquilo. Né? Uma grande maneira de adorar a Deus é trabalhar ali, sabendo que o serviço que aquela pessoa que trabalha ali está prestando, está sendo como que bênção na vida de pessoas que precisam. Então são pessoas carentes, né? Pessoas que não teriam outro meio de ser cuidadas. Então é uma poderosa maneira de adorar a Deus, de cultuar a Deus. É somente 100 mil vezes melhor do que o blá 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 que a gente faz de aquela adoração. Ó Senhor, Tu és maravilhoso. Aquela bajulação que a gente faz. Aquilo é bom. Mas a ação de abençoar pessoas é o verdadeiro culto ao Senhor. Entendeu? É o grande culto ao Senhor. O resto é blá blá blá. Né? É o blá blá blá. Que só tem validade se durante a semana você esteve envolvido, né, em ser bênção de alguma forma, né, para abençoar, para facilitar a vida, para alegrar o coração de outras pessoas. Tá? Porque Deus ama intensamente qualquer pessoa que você possa imaginar. Qualquer pessoa que você imaginar. Né? Então, feriu aquela pessoa, você está ferindo Deus. Não se engane. Feriu aquela pessoa, prejudicou aquela pessoa, você está ferindo Deus. Porque Deus ama aquela pessoa. Deus pode não concordar com o que a pessoa faz. Entendeu? Deus pode não concordar porque aquilo que ela faz pode estar prejudicando muita gente. Mas aquela pessoa Deus ama. E Deus abençoa aquela pessoa. Né? Deus abençoa. Tá bom? Muito bem. Isso aqui está lembrando também que tem muito a ver com o que a igreja de Jerusalém fez, né? O cuidado com as pessoas, né? Tudo que eles tinham era em comum, tudo pertencia a todo mundo para que todos fossem abençoados, todos fossem sustentados e cuidados, não é, devidamente. Tá bom? Então, parece muito com a igreja de Jerusalém. Vamos aqui para o capítulo 4 de Colossenses. Capítulo 4. Deixa eu botar o esboço aqui nos comentários. Muito bem, capítulo 4 de Colossenses está aqui. A gente já falou do versículo 1, que é uma continuação do capítulo 3, tá?
E agora a gente vai falar, começar uma primeira parte, digamos assim, do capítulo 4, que são o que é colocado o título assim, outras instruções, porque é a parte final da carta. Então, aqueles recados mais urgentes, ou não é mais urgentes, mas aqueles recados que são pequenos, curtos, mas que deveria ser enviado para aquela igreja, então Paulo agora vai fazer no final da carta. Então, no versículo 2, ele diz assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Essa é a primeira orientação que ele dá, finalizando a carta. Perseverai na oração. Bom, algumas pessoas têm confundido muito essa questão da perseverança na oração. Alguns acreditam que perseverar na oração é você ter horas infinitas, onde você vai ficar de joelho, ou em pé, ou deitado, ou o que seja, mas horas infinitas, de olho fechado e voltado para Deus. Não tem esse sentido, não. Até porque isso seria um problema maior ainda para a vivência dessas pessoas. Existem alguns tipos de oração. Existe a oração que é aquela que é formal. Realmente, você fecha o olho, é um momento formal, é um momento que você está concentrado numa coisa, você desliga. Pode ser também com o olho aberto, viu? Então, o importante nisso não é o olho aberto ou fechado, é você estar concentrado, você se desliga de tudo e você se liga, somente em Deus. Isso ocorre também em outras atividades, como existem meditações aí que fazem coisas semelhantes e tal, mas é você se desligar. A ideia é essa, você se desliga de tudo e se concentra numa coisa só, tá? Então, e essa é uma oração formal. Existe a oração informal. É a oração tão importante quanto a formal, e talvez muito mais presente na vida da gente do que a formal. Se a gente tem um tempo de olho fechado, a gente tem uma grande parte do nosso tempo de olho aberto. Então, mesmo com os olhos abertos, fazendo alguma coisa, agindo, dirigindo ou fazendo qualquer coisa, você pode falar com Deus, você está em comunhão com Deus. Então, também é uma maneira de orar. E tem uma terceira maneira, que mesmo quando você não está lembrando de Deus, mesmo quando você não está falando diretamente com Deus, ou com o olho aberto ou fechado, formal ou informal, você ainda continua em comunhão com Deus. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele nos faz em permanente comunhão com Deus. Então, há essa comunhão permanente. E no não salvo, naquele que não tem o Espírito Santo, isso acontece? Sim, Deus está permanente. Às vezes a pessoa nem está lembrando de Deus, mas Deus está lembrando dela. E Deus está ali na companhia dela, estando com ela, abençoando, orientando, facilitando, dando força, encorajando. Deus está ali porque Deus ama essas pessoas. E quando a gente ama, a gente quer o melhor para ela. A gente não fica de longe, de braço cruzado, não. A gente vai para abençoar mesmo. E Deus é muito mais do que isso que a gente pode imaginar. Entende? Então Deus, essas são as maneiras de oração. Fora esse aspecto que eu mencionei agora de que Deus está permanentemente, é Deus que está em comunhão com a gente. Isso também é permanecer em oração, tá? E quando ele fala perseverar na oração, ele está dizendo também, além disso que eu já mencionei aqui, ele está falando que envolvido na vida cristã, comprometido com o Senhor, comprometido com a vontade de Deus e etc. No versículo 3, ele diz assim: orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pela qual também estou preso. É claro que isso aqui é apenas uma formalidade. Eles orando ou não, as portas Deus iria abrir de qualquer forma, porque Deus é tão interessado que pessoas conheçam sobre Ele
e a sua vontade, que ele não ficaria de braço cruzado esperando os crentes, né, os religiosos, os cristãos lá de Colossos estarem orando para ele abrir portas para Paulo. Entendeu? Ele não iria ficar de braço cruzado. O interesse de Deus pela proclamação, para alcançar as pessoas é tão grande que não ficaria esperando que os colossenses estivessem orando para que ele abrisse portas. De maneira nenhuma, né? Mas aqui é uma formalização. Olha, continuem orando por mim. Quando a gente ora, né? Quando a gente ora ao Senhor, a gente tem que entender que a gente não vai estar sendo alertas para Deus, não. Aquilo que a gente vai orar, ele já sabe daquilo há muito tempo e já está cuidando daquilo há muito tempo. Esse é Deus da Bíblia, né? Quando a gente ora, a gente está fazendo basicamente duas coisas importantes. A primeira é que você está focando sua mente, seu cérebro naquilo. Então, aquilo termina sendo uma coisa importante para você, porque você está alimentando. Ao falar, Senhor, abençoa aquilo, abençoa aquela pessoa ou aquilo que você está orando, aquilo se torna um foco para você. Isso vai ajudar, porque vem agora o segundo motivo para você orar. É para que você se comprometa. Então, Deus vai responder a sua oração, muitas vezes, usando você. Você foca, né? Aí surgem as oportunidades e diz, olha que oportunidade boa. Por que você vai ver aquela oportunidade? Porque você está focado naquilo. Então tem esse lado. Mas a gente tem que entender que mesmo que você esqueça, mesmo que você nunca mais lembre daquilo que você colocou na mão de Deus, ele já iria lhe abençoar de qualquer forma. E ele vai providenciar para que você desfrute daquilo que ele vai providenciar para você. Isso aí não tem dúvida, né? O Deus pagão, né, é aquele Deus que cruza os braços e fica olhando você pedir. Se você pedir numa quantidade de vezes e se você pedir numa intensidade ideal, aí acredita-se que aquele Deus vai lhe atender. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, querendo o melhor da gente, ele vai estar sempre providenciando, mesmo que você nem saiba do problema. Aliás, até entendo que quanto mais você confia, menos você pede. Quanto mais você confia, menos você se preocupa com o problema. Quanto mais você confia, mais desinformado você fica das dificuldades que você vai passar ou tem passado. Porque você confia. Você não vai ficar se angustiando com aquilo. Você não vai ficar pensando naquilo. Porque você está confiado de que Deus sabe cuidar de você. E Ele sabe mesmo cuidar da gente. Tá bom? Então, essa é a questão da confiança, né? Então, aqui o versículo 3 é uma formalidade de Paulo. Orem por mim, né, para que o Senhor possa continuar me dando oportunidades de pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra. Tá? Sobre liderança, né? Hoje é segunda-feira, a gente vai conversar um pouco sobre o que o texto bíblico fala a respeito de liderança espiritual. Como já fechamos, né, o texto de Atos, capítulo 6, e fechamos o 1 Timóteo, capítulo 3, agora a gente vai usar esses textos de maneira específica. Por exemplo, segunda-feira a gente vai conversar sobre liderança espiritual, segundo esses textos, né? Liderança espiritual, aquela que é responsável pela espiritualidade do rebanho. E na terça-feira a gente vai conversar sobre aqueles líderes espirituais que são responsáveis pela existencialidade do rebanho, tá? Aqueles que cuidam das necessidades físicas, existenciais, materiais do rebanho. Mas hoje, segunda, a gente conversa sobre os que se envolvem, se preocupam diante de Deus com a espiritualidade, né, do rebanho de Deus. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, dentro dessa ideia de qualificação, o versículo 1 diz assim: fiel é esta palavra,
se alguém aspira ao episcopado, se alguém aspira, né, por ser um líder espiritual, ou se alguém entende, né? Vamos ver o que aqui fala a paráfrase terapêutica, tá? A esse respeito. Então, quem entende que é chamado para essa obra, né, excelente obra, está desejando. Então, vamos ver a paráfrase, como é que ela diz. Ela diz assim: Timóteo, porque está Paulo escrevendo a Timóteo, né? Timóteo, vou ser bem fiel nesta orientação a você. Qualquer pessoa que compreenda, que entenda, ser chamado por Deus para a liderança espiritual de um rebanho de Deus, né, deve ter em mente que se trata de uma excelente obra do Senhor para o Senhor. Um enorme privilégio humano que paga um preço alto neste mundo, mas saberá desta grandiosa responsabilidade quando estiverem no céu com Deus, né? E é a função mais importante do mundo. Então, a paráfrase, né, para o texto do versículo 1 é exatamente esse, tá? Fiel essa palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, aspira, anseia, né, alcançar, tá bom? Então, nesse primeiro versículo, Paulo mostra a importância dessa função dentro do reino de Deus, dentro do projeto de Deus, tá? Aí ele destaca nesse versículo primeiro. Muito bem, vamos aqui para essa opinião. Eu queria chamar a atenção sobre esse momento de opinião, tá? O tema que a gente vai tratar aqui. Presta bem atenção que tem até a ver um pouquinho com o que a gente já conversou, né, há poucos momentos atrás. Veja só, já temos aqui alguns comentários que a gente já fez, alguns temas que a gente já trabalhou nesses dias, e aqui tem uma. É uma frase que eu li. Presta bem atenção para você ver como nós, quando eu falo nós, não é eu e você. Quando eu estou falando é nós no cristianismo, né? Criticamos muito, às vezes, outras religiões e nos comportamos igualmente ou pior do que aquela maneira que a gente está criticando. Então, veja, é a frase que eu li. O tipo mais desprezível de religioso, né, e isso tem a ver não só com o cristianismo, claro, aqui vai estar voltado para o cristianismo, mas em qualquer religião, tá? Qualquer religião. Porque todas as religiões do mundo, você vai encontrar gente tipo trigo e gente tipo joio, né? O joio sempre é maioria, tá? É aqueles que parecem, mas não é, tá? Então, não parecem trigo, mas não é. Mas está lá no meio, né? E dando problema, criando dificuldade, provocando, está lá no meio. Ele se acha trigo melhor do que o trigo. Ele está lá embolando o meio de campo. Toda religião tem isso, tá? Toda religião. Então, o tipo mais desprezível de religioso é aquele que ameaça a gente ou ameaça qualquer pessoa, né? É porque na frase está lá a gente. Mas ameaça qualquer pessoa, ameaça as pessoas com a ira do Senhor. Fica ameaçando, né, as pessoas pelo que elas são, ou pelo que elas fazem, porque eles não concordam, porque eles acham errado. Então ficam ameaçando as pessoas com a ira do Senhor, dizendo que a ira do Senhor vai fazer isso com você e tal. Então, ameaçam as pessoas com a ira do Senhor, como se Deus fosse jagunço pessoal dele. Achei isso muito interessante. E é verdade, né? Então as pessoas ameaçam
dizendo que a ira de Deus vai castigar, vai fazer, como se Deus fosse jagunço deles. Eles é que mandam na ira de Deus. Então, se eles querem que a ira de Deus haja de maneira, contundente contra alguém, é só eles dizerem e a ira de Deus vai lá e faz essa obra. É como se Deus fosse jagunço deles. Esquecendo os outros e lembrando de nós, e isso acontece no nosso meio. O mundo está tá chateado, cheio desse tipo de prática que eu digo, que o cristianismo tem feito. Né? Essa coisa de que Deus vai castigar. O próprio cristianismo, na sua maioria, não conhece Deus. Não sabem do amor de Deus. Porque se conhecesse um pouquinho do amor de Deus, teria vergonha até de pensar de que Deus iria castigar alguém por alguma coisa. Não sabe o que é amor, não entende o que é o amor de Deus. Primeiro, não tem amor. Porque quem deseja o mal de alguém, essa pessoa já é doente. Então, ela já vive um castigo. Porque quem está em paz, quem está bem, quem está feliz, não quer o mal de ninguém. Entendeu? Agora, então, a reclamação dessa frase é exatamente essa, né? Eles ameaçam as pessoas com a ira do Senhor, como se Deus fosse jagunço pessoal deles. Tá? Eu vou até colocar aqui, religioso, é aquele que ameaça a gente, né? Ameaça as pessoas. Porque eu vou tirar esse negócio de agente daqui, porque às vezes até é a gente que está fazendo isso. Então não é ameaça a gente, ameaça as pessoas. Pronto. As pessoas, né? Ameaça as pessoas, as outras pessoas, com a ira do Senhor. Né? Lembrando que Deus não tem ira, raiva, ódio. Quando fala em ira, fala em condenação. Né? É o que já está estabelecido. É assim, tomou veneno, morre. A ira é essa, morre se tomar veneno. Então é uma coisa natural, já está avisado, quem toma veneno sabe que provavelmente vai morrer. Entendeu? Então a ira no texto bíblico tem esse sentido. Não é de que Deus está com raiva, com ira. Deus não tem raiva, Deus não tem iras. Não é porque Deus é amor. Deus é essencialmente amor. Tá? É um amor justo e santo, mas é amor. Tá? E com essas duas características aí. Então esse é um comentário que eu vi, né? É uma frase que eu li e que eu gostaria de fazer hoje, então, esse comentário. Pode ser que eu mesmo pratique esse tipo de coisa, mas isso não invalida, não é, o recado que a gente está dando, tá? Vamos ver aqui, vamos ver o Facebook, tem o tempo. Então deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu colocar aqui os temas, né, para que as pessoas que queiram possam escolher um desses temas e a gente poder conversar amanhã ou numa próxima oportunidade. Então tá aí os temas colocados nos comentários. Deixa eu ver aqui essa imagem que temos aqui. Se eu sair um pouquinho aqui para a gente ver essa imagem atrás. É um pouquinho de paciência aqui que eu tenho que ficar descobrindo. Cadê você? Está aqui. Muito bem. Então tá aí. Jesus, né, conversando com várias pessoas. Pode ser que sejam seus discípulos, mas também, né, pode ser que sejam os apóstolos, mas também outras pessoas estão aí e trocando algumas dúvidas, conhecendo um pouco mais a respeito de Jesus e de Deus e do plano de salvação, né, de Deus para com o mundo, tá? Ok, essa é a imagem. Vamos lá para as postagens. Deixa eu colocar aqui a postagem. Tem que atualizar essa página. Ok. Pronto, está aqui, né? Está aqui a postagem. Aqui está o culto de hoje, tá? Nós temos o culto de hoje. Temos aqui, ó, o Adiraldo de Jesus Souza, né? Que já curtiu o culto de hoje.
Adiraldo também é uma pessoa muito querida, uma pessoa, né, que nós respeitamos muito. Aqui tem os comentários que nós já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. Então, o mês de setembro, vamos ver aqui o que é o mês de setembro. O mês de setembro é o mês amarelo, pela atenção ao suicídio, é o mês verde, pela atenção à doação de sangue, a doação de órgãos, não é? E o mês vermelho, é o mês vermelho pela atenção ao coração, né? E tem aqui o dia 6. O dia 6 é o dia, hoje, né? 6 de setembro, é o dia da letra do hino nacional brasileiro. É o dia do sexo. É o dia do alfaiate. É o dia do barbeiro, né? É o dia de apoio à economia fraterna entre os povos. É o Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher. E é o dia do nascimento de John Dalton, 1766, na Irlanda, tá? Eu não sei bem quem é John Dalton, mas é alguém que foi, né, na sua época, muito importante para a humanidade, tá? Um anjo do Senhor que de alguma forma foi bênção, né, para a humanidade. Aqui tem o culto, né, um resumo do culto ontem aqui na família, o culto e a escola dominical que tivemos, o tema que foi tratado, as conversas que tivemos. Então está aqui um resumo, né, daquilo que aconteceu. Aqui tem um vídeo um vídeo estudo sobre as regenerações humanas. Muito bom, né, o estudo que é colocado aqui, para a gente ter uma visão sobre a importância do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a partir disso, quem somos, né, e o que o Espírito faz quando ele passa a habitar a vida de uma pessoa. Então é muito interessante aqui sobre essas regenerações, né, humanas. Aqui tem outro vídeo, estudo sobre a graça de Deus, tá? A graça. O plano de salvação de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. Aqui tem as 12 partes do conteúdo bíblico. Aqui tem as 10 maiores funções do Espírito Santo. Então, um estudo feito sobre isso. Aqui tem as 10 duplas de mulheres mais lembradas na Bíblia. Aqui tem as 10 datas mais importantes na história bíblica. E aqui tem um vídeo de relaxamento, né, que as pessoas podem usar e já têm usado. Aqui tem um banner sobre o joio e o trigo, tá? A diferença que existe entre joio e trigo. Aqui tem aquilo que apresentamos ontem, que é acredito que é um pastor, mas ele falando uma verdade muito grande, né, do fato de que o mundo deve perdoar nós que somos cristãos por causa da nossa prepotência. Né? Nós temos uma facilidade enorme de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, de perseguir as pessoas, de falar mal das pessoas, de mentir em relação às pessoas. A gente tem essa prática, o cristianismo, né? Aí ele está pedindo desculpas, gente, desculpe a gente, né, por essas maldades, essas coisas diabólicas que temos feito. Então nos perdoe, não deixe que, e isso acontece muito, né? Mas não deixe que o nosso comportamento impeça você de conhecer melhor a respeito de Jesus, né? Então é muito boa, a gente passou ontem, pode ser que amanhã vai estar aqui de novo, pode ser que eu passe de novo, porque a mensagem dele é muito boa, curtinha, mas muito boa, tá bom? E aqui o culto matutino de ontem, né? Nós temos aqui que curtiram o culto de ontem, a Lane Carvalho, gente maravilhosa, o Marcos Souza,
gente maravilhosa, e a Ivete Espíndola também, gente maravilhosa. Tá bom? Então foram eles. Deixa eu ver se tem aqui algum tema para a gente poder destacar aqui, dar uma conversadinha rápida, né? Deixa eu ver. Não, não tem. Não tem. Tá bom? Não temos aqui um assunto específico. Então deixa eu ver aqui se abre aqui e a gente conversa. Já conversamos sobre. Estamos conversando, já tem umas 3 vezes, que a gente terminou não falando alguns dias por causa do horário, né? Falando sobre a graça de Deus. Tá? Então deixa eu colocar aqui alguns pontos da graça para que a gente converse. A gente já falou, explicou mais ou menos como é que ela é, né? O que é a graça. Até agora mencionamos de novo o que é o plano de Deus, né? Deus, entre os muitos planos que ele pensou para salvar o maior número possível de pessoas, a graça foi o plano que mais alcançou pessoas. Por que alcançou tanta gente? Porque o plano não dependia mais da gente ser salvo, né? Depende dele. Basta a nós apenas aceitar. Por que isso, pelo menos? Porque quando fomos criados à imagem e semelhança, ele respeita a nossa individualidade. Deus não nos invade, Deus não nos obriga a nada. Entendeu? Não obriga a nada. Ele não invade a gente. Agora, a gente, é por isso que tem a ver com aquela linguagem também figurada lá do Apocalipse, quando diz que, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entro. Então, isso aí ilustra muito bem. Né? Ele não invade, ele não derruba a porta, ele ama, ele gostaria de estar lá dentro, mas ele não invade, ele não obriga. É preciso que eu abra a porta da minha vida, eu abra a porta do meu coração, da minha alma, para que ele possa entrar. A partir daí, ele vai atuar, porque ao abrir a porta, eu estou permitindo que ele entre com a sua graça, que ele entre, não é, com o seu amor, com a sua misericórdia e trabalhe o meu coração. Então, é com a minha autorização, certo? Então, a graça é esse projeto, né, de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. Então, o texto bíblico fala que esse projeto dele superabundou a situação pecaminosa do homem. Pela situação pecaminosa nossa, né, olha que eu me sinto uma pessoa boa, uma pessoa, né, mas o meu nível de pecado impediria que eu entrasse no céu, que eu passasse a eternidade com Deus. O meu nível de pecado. Entendeu? Então, quando a graça vem, ela superabunda. Isso aqui está abundante na minha vida, mas essa graça superabunda a minha vida. É maior do que a minha indignidade, é maior do que a minha situação. Então, supera a minha indignidade de ser salvo. E é nesse sentido a questão da abundância, né? O que é a graça? São ações de Deus, ações divinas. Né? Eu me lembro de uma oportunidade que eu estava falando sobre isso, alguém disse, é um kit. E é verdade, é um kit de Deus. Deus tem uma quantidade de ações que ele executa para salvar alguém. Agora, sempre com a permissão da pessoa. Entendeu? Mas ele tem uma série de atuações, de ações para salvar. Digamos que para ser salvo, a pessoa teria que fazer 1000 passos, teria que dar 1000 passos. Mas, dentro do projeto da graça, né, a pessoa só dá um passo. Qual é o passo? Abrir a porta. Abrir a alma. A partir daí, os 999 passos, o Espírito de Deus nos leva a dar. Né? Eu gosto muito de comparar isso com o prédio. Né? Você tem 2 maneiras de chegar ao último andar. Né? Um é você andando. Né? Ontem eu vi a reportagem do 11 de setembro, né? Que ocorreu lá nos Estados Unidos, e eu fiquei, enquanto estava lá aquela propaganda de que os Estados Unidos estavam sofrendo por causa daquilo, eu estava pensando, por que fizeram isso lá? Né? É uma resposta, veja só, o americano fica trabalhando com guerra e ódios contra um grupo, esse grupo vai também com guerra, porque
Amor gera amor, gentileza gera gentileza, mas ódio gera ódio. Quem planta ódio, colhe ódio. Então, eles vão gerando ódio nas pessoas, porque o importante para eles é a ganância. Aí vem um grupo daquele, vai lá e faz aquilo. Olha, péssimo, morreu muita gente inocente. Porque muito daquele povo, apesar de desfrutar do assalto que o americano faz nos outros países, eles desfrutam. Mas isso não justifica que eles sofram por causa disso. Porque não foram eles que escolheram. Apesar que estão lá por causa disso, né? Mas não foram eles que escolheram. Muito bem. Aí, o ódio que eles geram fora, em outros países, que está matando muita gente fora daquele país. Então, ali morreram, digamos, acho que uns 5 mil pessoas, né? Naquele problema. Mas o ódio que eles geram fora mata 5 mil por dia. Por dia, em vários países, né? Então, fizeram aquilo, porque ódio gera ódio, né? E aí ocorre aquela situação. Mas aí o que eu quero mostrar, né? O que eu queria ilustrar com isso aí é esse amor de Deus trabalhando para nos salvar. Ele vê a nossa situação e ele atua para que possa nos resgatar. Isso é a graça, né? Nos livrando dessa situação pecaminosa de nós mesmos, né? Então essa é a graça de Deus, tá bom? Ok? Vamos para o momento de oração. Vamos orar. A gente vai agradecer a Deus porque estamos, né, na segunda-feira, basicamente começando a semana. A semana começou ontem, mas basicamente começando hoje, porque é o dia da correria, é o dia das muitas atividades, né? Deixa eu tirar aqui esse Facebook. Muito bem, a gente vai orar. Deixa eu colocar aqui nos comentários o assunto da oração. Está aqui. Ok, vamos orar. Agradecer a Deus, né? Pelo começo da semana e pedir que muitas oportunidades surjam, né? Ou a gente aproveite melhor as oportunidades de realmente glorificar a Deus, adorar a Deus nesse dia a dia que vamos ter, tá? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa semana que está começando, não é? De maneira prática hoje, no nosso trabalho, na escola ou em qualquer outra atividade. Nós estamos pedindo a Deus que essa semana, como em outras semanas, as oportunidades que surjam, né, para te servir, para fazer a tua vontade, para glorificar o teu nome, para abençoar pessoas, para abençoar, Senhor, esse mundo, que as oportunidades nessa semana nós possamos aproveitar ao máximo e assim, Senhor, termos uma semana rica de adoração a Ti, quando a gente vai ver muita gente feliz, muita gente alegre, muita gente realizada por terem convivido com a gente, por terem sido abençoadas através da gente. Pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui alguns lembretes, né? Hoje à noite vamos ter uma conversa com o Jonatas a respeito de família, né? E isso à noite está no link 2 da descrição do culto de hoje. E amanhã a gente vai estar conversando, entre outros temas, sobre as lideranças espirituais responsáveis pela existencialidade, né, do rebanho de Deus. Tá bom? E hoje é um ótimo dia, um dia maravilhoso. Tá? É um dia maravilhoso para repensar sua vida com o que lhe faz bem. Que lhe faz bem. Fazer uma lista de coisas que lhe fazem bem, né? Isso ajuda você também a focar nessas coisas. E aquelas que não lhe fazem bem. E que você deve trabalhar. Aquelas coisas que não lhe fazem bem, faz bem a alguém?
Não é se faz, eu estou falando de bem, não é que elas gostem, não. Faz bem a alguém? Então, se faz bem a alguém, poderia estar fazendo bem a você. Então, vamos superar essas dificuldades e vamos diminuir o número de coisas que não nos fazem bem, tá bom? Então, hoje é um ótimo dia para isso, tá? E aqui tá as despedidas, né? Um bom dia hoje para você, um maravilhoso dia abençoador para você e para todos que estiverem contigo, né? Nesse dia, tá? A gente vai ficando por aqui, deixa eu botar uma musiquinha e a gente vai se despedindo, tá? Deus abençoe.